Tudo sobre o meu processo com o veganismo. Eu vou contar tudo nesse vídeo pra vocês, então vamos falar sobre o porquê que eu decidi me tornar vegana, como foi o meu processo, mudanças que eu notei em mim depois de ter me tornado vegana, o que o veganismo significa pra mim, o meu conselho pra quem quer se tornar vegano e também perguntas frequentes que as pessoas sempre me fazem. Então primeiro eu quero dividir com vocês uma frase que é a minha frase favorita, uma das, sobre a causa animal, que é de Immanuel Kant, e ele fala: podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. E assim a gente entra no primeiro tópico, que é por que eu me tornei vegana. Eu me tornei vegana 100% por conta dos animais. Eu gostava de comer carne, eu comia muita carne, mas aos meus 17 anos eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, entender mais, na verdade, sobre o mundo inteiro, não só a indústria da carne, mas de entretenimento animal. Eu vi um vídeo que na verdade me chocou muito, que nem era de carne nem nada, mas era de um macaco sendo treinado para um circo. Isso aos meus 17 anos, e eu lembro que esse vídeo me marcou muito. Eu passei a noite inteira chorando, e foi uma noite que, sabe quando tudo começa a fazer sentido? Eu parei e pensei, cara, tudo tá conectado, não é a carne, não é o circo, é tudo. É a indústria de como a gente usa o animal como um todo, e eu não quero ter nada a ver com isso. Então, aos meus 17 anos, depois desse vídeo, eu tive esse momento que eu decidi que a partir daí muita coisa ia mudar na minha vida. Ao perceber a dor, o sofrimento dos animais, ao perceber tudo que todas as empresas, toda essa indústria tenta esconder da gente, todo o marketing que tem por trás disso, eu falei, bom, eu vou parar de comer carne vermelha. E foi assim, do dia pra noite, eu parei de comer carne vermelha. Pra não mentir, eu também parei de comer peixe e frango do dia pra noite, mas isso não durou muito tempo, então nem considero muito que eu fui vegetariana naquele período. Mas aos meus 17 anos eu de fato parei de comer carne vermelha. Hoje eu tenho 29, então faz 12 anos. E dali em diante, tudo foi acontecendo de uma forma muito natural. Eu parei de comer carne vermelha e naturalmente, depois desse período muito curto que eu fui vegetariana completamente, ainda assim eu diminui muito o consumo de peixe e de frango. Eu comia bastante ovo, bastante queijo ainda, mas foi um processo natural. Quando que virou a chave? Virou a chave aos meus 23 para 24 anos, que foi quando eu comecei também a praticar yoga. Então, eu já tinha esse pé no veganismo. Eu já era, nessa época também, muito consciente já dos produtos que eu comprava. Eu já de forma alguma frequentava nenhum tipo de lugar que podia ter um entretenimento animal. Eu já era contra a compra e venda de animais, mas foi quando eu comecei a praticar yoga que eu vi que, cara, realmente eu quero me tornar vegana, porque eu não quero ter absolutamente nada a ver com nada dessa indústria. E também o yoga, no Yoga Sutras, ele fala que todos os seres sejam livres e felizes. Todos os seres, não só seres humanos, cães e gatos, todos os seres. Então, até como um princípio do yoga mesmo, eu trouxe isso pra minha vida. E no momento que eu decidi me tornar vegana, virar essa chave, foi muito fácil, porque eu tinha um propósito muito claro. Eu acho que também nesse tempo, aos meus 23, 24, eu já morava sozinha, eu já era mais madura, eu que comprava minhas próprias comidas, eu que cozinhava pra mim. Eu morava em Miami nessa época, então, como eu falei, morando sozinha também isso facilita bastante esse processo, porque você não depende da comida que os seus pais fazem na casa deles. Definitivamente, antes disso, eu acho que eu poderia ter me tornado vegana, mas talvez o propósito pra mim ainda não era tão claro, e eu não era ainda independente, Eu morava na faculdade, acabava comendo muito comida de faculdade, o que tinha ali. Então, realmente, eu acho que eu precisei passar por esse processo do yoga e também estar morando sozinha, e isso facilitou muito essa minha transição. Também queria pontuar que na época que eu tinha 17 anos, 12 anos atrás, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Não tinha TikTok, não tinha receitinha no Instagram. Até tinha, mas estava começando. Então eu sinto também que, ainda que eu quisesse muito ter dado esse passo antes, eu sinto que eu não tinha os recursos que eu precisava, pra fazer essa mudança na minha vida. Hoje eu sinto que uma pessoa mais nova tem mais recursos, digo, no digital mesmo, de vídeos, de relatos de pessoas que fizeram essa transição, de receitas, de substituições. A gente tem mais recursos hoje do que a gente tinha na época. Então eu sinto que, se fosse hoje, eu acho que eu teria me tornado vegana muito antes do que eu me tornei. Agora, as mudanças que eu senti em mim, na minha mente, no meu corpo, depois de ter me tornado
vegana. Pra quem não sabe, o vegano não consome nada de origem animal. Então, nem ovo, nem leite, absolutamente nada. Mel, nada. Então, as mudanças que eu notei. Primeiro, eu acho que é o mais óbvio, que todo mundo fala. Em primeiro lugar, eu me senti muito mais leve. Eu me senti mais leve, eu me senti com mais energia. Eu me senti mais disposta. Essa é a mudança, assim, a maior mudança que eu senti foi a leveza no meu corpo. E na minha mente também. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, eu acredito, e muita gente não acredita nisso, e tá tudo bem, não tô falando que você precisa acreditar, mas que a comida tem energia. Então, a partir do momento que você tá colocando uma comida pra dentro do seu corpo, principalmente uma carne, né, que passou por um grande sofrimento, por dor, você tá colocando essa energia pra dentro do seu corpo também. Então eu sinto que quando eu parei de comer carne, eu me tornei uma pessoa mais leve. Agora falando assim com relação à estética, né? Eu não tinha muita espinha, eu tinha espinha assim de vez em quando mesmo, mas mesmo essa espinha de vez em quando mudou radicalmente, mudou muito, melhorou muito a minha pele. Mas o principal era que eu tinha dermatite. Eu tinha dermatite no rosto. Principalmente na adolescência, quando eu parei de comer carne, e eu notei que quando eu parei só de comer a carne vermelha e eu diminuí também o consumo dos leite e derivados, né, a minha dermatite sumiu. Isso eu achei muito bizarro, que a minha dermatite sumiu. A minha pele, a qualidade da minha pele, num geral, melhorou muito. Eu emagreci, eu de fato emagreci, porque, enfim, você tá consumindo menos coisas, né, no seu corpo, então eu acho que é um processo natural você perder ali um pouco de peso, mas não foi um emagrecimento radical, não foi um emagrecimento preocupante, mas eu diria que, num geral, eu me senti mais saudável. Eu quase nunca fico doente desde que eu me tornei vegana, ainda bem. Assim, um resfriadinho uma vez no ano no máximo. E, num geral, eu me senti mais saudável, mais leve, com mais energia, minha pele melhorou. Eu sinto que tudo começou a funcionar melhor no meu corpo. Agora, o que o veganismo significa pra mim? O veganismo pra mim significa amor. Amor da forma mais pura, porque é um amor que você não espera nada em troca. É um amor que você sente por um ser que não tem voz e que não sabe se defender. Então, pra mim, esse é o amor mais puro que você pode sentir no seu coração. É compaixão, é você dar voz a quem não tem voz, a quem é silenciado. Porque a gente é ensinado que o animal não sofre, a vaca é feliz. E não é assim. Então, ser vegana, pra mim, é eu sair desse lugar da ignorância que essa indústria tenta colocar na gente. Ela tenta nos tornar, né? Ela tenta nos tornar ignorantes pra gente continuar consumindo esses produtos. Então, o veganismo, pra mim, é amor, é compaixão, respeito. Respeito não só por quem se parece comigo, mas respeito por um outro ser vivo que talvez eu nunca vou ver, mas eu sei que ele existe, eu reconheço e eu valido a dor dele, mesmo não vendo ela ali com os meus próprios olhos. E o veganismo, de uma forma mais prática, né? Como eu falei, eu não consumo nada que vem de animal, eu não uso nada que vem de animal, então eu evito. Eu gosto de falar eu evito, porque às vezes acontece de usar sem querer, ou numa situação muito específica, então eu evito usar qualquer coisa de origem animal, digo couro, seda, lã. Eu também evito usar cosméticos que não são veganos. Agora, essa questão dos cosméticos, ultimamente, trabalhando com a internet, eu me abri para trabalhar com marcas que as marcas em si são veganas, as marcas em si não testam em animais, mas por elas venderem os produtos na China, a China obrigatoriamente conduz esses testes. Antes, eu não consumia dessas marcas. Hoje, trabalhando com internet, eu consumo. É uma escolha que eu fiz. Muita gente é contra isso, né, na comunidade vegana, e muita gente não se importa, mas é uma escolha minha. Já fui muito questionada sobre isso. Talvez isso mude, eventualmente. Hoje é como eu decido meio que seguir aqui meu posicionamento na internet, mas também acredito que isso não invalida todo o resto que eu faço, enfim, que eu faço. Outra coisa, eu sou completamente contra, como eu falei, o uso do animal para entretenimento e esporte. Então, eu rodeio, vaquejada, eu não ando a cavalo, Disney, SeaWorld, que tem as baleias, eu sou completamente contra isso. Qualquer tipo de compra e venda de animais, então, você comprar um cachorro, você comprar um gato, eu sou 100% a favor da adoção. O veganismo, ele engloba
a indústria animal como um todo. O meu conselho para quem quer se tornar vegano ou vegana, com certeza vá atrás de um nutricionista ou de uma nutricionista. Isso vai te ajudar muito na sua transição, porque para você não se sentir fraca, para você, enfim, é extremamente importante. Eu fiz a minha transição sozinha, mas eu também, na época, como eu falei, eu morava nos Estados Unidos, então eu sinto que eu até tinha mais produtos e recursos, principalmente do que a gente tem no Brasil. As pessoas acham que ser vegano é caro, mas não é caro. O veganismo caro é o veganismo industrializado, é o produto vegano industrializado. Mas o vegano saudável, o vegano raiz, que eu gosto de falar, não é caro. É arroz, é feijão, é soja, que a gente tem de sobra, né, no nosso país, vegetais, grãos, e isso não é caro. Então, não entra nessa onda de que ser vegano é caro, porque não necessariamente, e vá atrás de um nutricionista. Outra coisa, não ache que você precisa fazer tudo da noite pro dia. E também não entre nessa onda de muitos veganos que falam ou é tudo ou é nada. Ou você é vegano ou você não é nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, na verdade, os animais sofrem tanto, eles precisam tanto da nossa ajuda, que qualquer coisa é algo, é grande, é importante. Então, ainda que seja você é vegana uma vez na semana, ou você não é vegana, mas você luta contra os rodeios, tudo é importante. É uma causa que tanta gente recebe tanto hate por falar disso, que qualquer coisa é importante, qualquer voz que os animais podem ter, essa voz é extremamente importante. E antes de eu entrar para as perguntas frequentes, eu queria pontuar que absolutamente tudo, a gente tem pessoas e pessoas. Às vezes as pessoas relacionam muito uma pessoa vegana com uma pessoa chata, com uma pessoa militante. E primeiro que, como eu falei, é uma causa tão grande e com um propósito tão grande, e um propósito com base no amor, que de fato as pessoas, às vezes elas são muito intensas nessa causa, mas isso não anula a importância e a beleza dessa causa. Porque às vezes a gente associa uma pessoa que é muito militante e a gente fica com um bode de uma causa por conta dessa pessoa. Lembre que o veganismo luta por amor, luta pelos animais. Agora vamos entrar para as perguntas frequentes. Primeiro, você sente falta de comer carne, peixe, etc. Eu não sinto falta, porque hoje eu não enxergo isso como alimento. É a mesma coisa que você falar, você quer comer esse pedaço de madeira? Eu falo, não, isso não desperta desejo em mim. Eu enxergo carne, leite, enfim, queijo como coisas que eu não como, e ponto. Então, se eu não como, eu não sinto desejo. E eu também enxergo no alimento, claramente, como eu falei, essa questão da energia. Então eu vejo que é uma energia que eu não quero colocar pra dentro do meu corpo, então eu não sinto falta. Segunda pergunta frequente, e o leite e o ovo? Porque você não precisa necessariamente matar um animal para consumir esses produtos. Você não precisa matar o animal, mas a indústria é a mesma. O conceito é o mesmo, você tá pegando algo de um ser que não te deu essa permissão. Então você tá pegando algo, você tá pegando um ovo de uma galinha, aquilo não é seu, aquilo não te pertence, aquilo é dela. O leite que a vaca produz é pro bezerro, não é pra você. Então eu, Julia, não tenho o direito de consumir um produto que um ser produziu pra ele. Então a gente parte desse princípio do próprio egoísmo mesmo. O quão egoísta eu preciso ser para consumir, para tirar de um animal algo que ele fez para ele. Fora isso, a indústria do leite e do ovo, essa indústria é muito cruel. Muito, muito, muito cruel. E eu não quero ficar citando aqui as torturas e as crueldades que existe aí, porque eu acho que isso é de cada um. Você pode fazer a sua pesquisa, Google, ChatGPT, documentários. Eu não quero que esse vídeo seja um vídeo triste, onde eu fico falando todas as torturas que acontecem com os animais, mas ainda na indústria do leite e do ovo, existe dor, existe sofrimento, existe tortura e, como eu falei, eu não quero ter absolutamente nada a ver com isso. Outra colocação frequente, Jesus comia carne. Apesar de eu não ser religiosa, eu reconheço que essa colocação é muito válida. E o que eu tenho a dizer, né? Na época, era o que a gente tinha, era o que eles tinham. E eu não sou contra isso. Eles tinham aqueles recursos e tá tudo bem. Eu nunca falei que nós, como seres humanos, nunca deveríamos ter consumido carne, de forma alguma. Hoje a gente não precisa mais disso. E eu também acredito que Jesus, posso estar errada, mas eu acredito que Jesus não seria a favor da indústria da carne como ela é hoje. Mas se ele pudesse falar com a gente,
ele falaria, galera, não tá legal esse sofrimento em massa que vocês estão causando em todos esses animais, a forma como eles vivem, a forma como tudo acontece. Então, Jesus comia carne, sim, mas isso foi há muito tempo, e eu acho que hoje a gente fala de uma situação, de um cenário bem diferente, e ele não seria a favor de como as coisas são feitas hoje. Outra colocação frequente é: o animal não sabe o que está acontecendo e ele foi feito para isso. Isso é bem problemático, na minha opinião, porque ainda que o animal, primeiro que ele sabe o que está acontecendo, né? O animal sofre, isso hoje em dia a gente sabe. Mas ainda que ele tenha sido feito para isso, né? Então ele foi criado para o abate, isso não torna a situação correta. Pensa assim, vamos trocar a vaca ou o porco por um cachorro. Eu posso ter um cachorro, comprar um cachorro e deixar ele fechado numa gaiola o dia inteiro num quarto escuro, sem comida e sem, né, vamos colocar uma situação bem triste, sem comida, só porque esse animal talvez nunca viveu algo diferente disso, só porque talvez o animal não sabe o que é ser um cachorro livre, né, ele não sabe exatamente, ele não tem outra referência de vida, isso não torna aquilo correto, você entende? Então, ainda que o animal não saiba, não tenha outra referência do que está acontecendo, não torna aquela situação correta. De novo, a gente está dando voz para quem não tem voz, a gente está lutando por quem não consegue lutar por si mesmo. O animal não consegue falar, me tira daqui. Aliás, ele tenta, a gente que não escuta. Mas, então, eu acho que essa colocação, na verdade, é uma colocação bem insensível. E por último, Júlia, e o abate humanizado? Eu não acredito em abate humanizado, eu acho que, de novo, é uma colocação muito insensível. O animal não pediu para morrer. Não existe, eu acho que, forma ética de você matar um animal. A gente não precisa hoje em dia mais disso. A gente tem outros alimentos, outros recursos, novas tecnologias, que a gente não precisa mais criar animal para nenhum tipo de abate. Então, tudo tá meio que interligado, tudo tá meio que junto. Você tem que olhar aquele animal como um ser vivo, digno de respeito, de amor e de compaixão. Então, independente se Jesus comia carne, se existe o abate humanizado, independente se era uma vaca feliz porque ela vivia livre, independente se o animal não tem outra referência, não importa. É sobre você enxergar aquele animal como um ser vivo que merece e é digno de amor, respeito e liberdade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, de forma alguma, eu falando que você precisa se tornar vegano, que eu não gosto de quem come carne, de forma alguma, eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu me vejo sim, principalmente com a plataforma que eu tenho aqui, eu me vejo no dever, na obrigação de compartilhar mais sobre o que é o veganismo, sobre a causa animal, dar voz para esses animais, falar que eles sofrem sim, falar que ser vegano não é que você vai ser uma pessoa fraca, sem proteína, sem músculo, isso não existe, a gente não... Né, a gente já evoluiu, a gente não pensa mais assim, a gente sabe que tem formas de você ser vegano de uma forma muito saudável, aliás, muito mais saudável do que você comendo carne. Tem vegano que precisa suplementar certas coisas? Sim, assim como tem pessoas que comem carne e que precisam suplementar várias coisas, então ser vegano não exclui a possibilidade de você ter que suplementar uma coisa ou outra, de você ter que fazer seus exames, de você ter que cuidar da sua saúde. Então eu espero que talvez com esse vídeo vocês possam enxergar o veganismo de uma outra forma, de uma forma leve, de uma forma bonita. É um processo muito transformador você conseguir olhar para um ser vivo, ainda sabendo que você nunca vai ter nada diretamente em troca, você ainda trata esse ser vivo com amor e com respeito. Então eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês através desse vídeo. E se ficou mais alguma pergunta, com respeito, tá? Sem zoação, sem, enfim, colocar ninguém para baixo, mas deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Beijos!